este homem? O que ele revela em sua face? O que foi capaz de fazer para receber uma condenação máxima antes da própria justiça? Os passos dele seguem em direção até esta sala. E é lá que uma história de traição, magia negra, terror e morte vai ser contada. Na verdade, relembrada pela primeira vez após 1 ano e 4 meses. Ele é João Maria Guedes da Silva, um jovem de 35 anos, adepto de práticas espirituais e que protagonizou um dos episódios mais cruéis e assustadores da crônica policial do Rio Grande do Norte. João Macumbeiro, como ficou conhecido no submundo do crime, conversou comigo dentro do presídio estadual de Alcaçuz, onde aguarda julgamento. Eu venho de longe da terra desconhecida. Lá tem luz e tem magia pra cuboco trabalhar. É na ponta de minha peixeira e na ponta de meu punhal. Eu sou caboclo juremeiro, aí não prometo pra faltar. João Maria Guedes da Silva, 35 anos de idade. Quanto tempo preso? Tô com 1 ano e 4 meses preso. Conhecido no setor policial, ficou conhecido como João Maria ou como João Macumbeiro. João Macumbeiro, assim. João Macumbeiro. Você fazia trabalho de umbanda. E há quanto tempo você trabalhava com umbanda? Já fazia trabalho desde o ano 2000. Desde 2000? Isso. 13 anos, já que o Isso, caso que 13 nós anos, vamos relatar, que nós vamos falar, aconteceu há 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Isso. Que foi exatamente a morte, você está sendo suspeito da morte, juntamente com 2 companheiros seus, o Gildásio, conhecido como Gil, e também o Jarbas Gomes, o Lilico. Isso. O Bruxo. O Bruxo. Estão sendo acusados, estão sendo suspeitos, né, de estão presos pela morte da Edilma Dantas. Isso, exatamente. Logo começa a entrevista direto no assunto e perguntando sobre o dia em que ele e outros 2 homens tiraram a vida de Edilma Dantas, uma mulher que sempre procurava João para consultas e tentar a sorte em um relacionamento. A vítima encontrou com João na casa naquela tarde e lá estavam Gildásio, mais conhecido como Gil, e Jarbas Gomes, o Lilico ou simplesmente o Bruxo, além do João. Edilma era amiga sua? Amiga minha, não só era minha amiga, como era amiga da minha família. Há quanto tempo essa amizade? 3 para 4 anos, mais ou menos. Você frequentava a casa dela? Frequentava a casa dela, o pai dela frequentava a minha casa, a mãe dela. Algumas vezes me procurou fazer algumas coisas também. Enfim, eu era assim, um macumbeiro da família. Que tipo de trabalho você fazia para a Edilma, para a família da Edilma? Para o restante da família, os trabalhos que eu fazia era mais cura. Eu trabalhava com cura. Cura de quê? Cura assim de uma intoxicação, um problema de pele, uma coisa assim. Então passávamos bem e fazia algo assim que isso ficava bom. Então, isso resolvia? Isso. Para eles isso resolvia? Isso resolvia. Agora, João Maria, 4 anos você sendo um amigo, como você fala, um amigo fiel da família, um amigo de dentro de casa da Edilma, dos irmãos da Edilma, de todos os familiares.
como é que de repente você cai na situação, junto com 2 companheiros seus, de assassinar a Edilma em um ritual de magia? O ritual existiu. Existiu. Olha, aquela coisa não foi nada programado, não foi nada assim estudado. Foi uma coisa que foi pego assim de surpresa. Nem eu estava esperando que aquilo ia acontecer naquela noite. O que aconteceu exatamente naquela noite do crime? Você saiu com a Edilma da casa dela ou ela saiu de casa dizendo que ia ao seu encontro? Não, eu estava no supermercado, eu e minha esposa, Luana, e a Edilma, como já é de costume, 2 ou 3 meses ela ligar para mim sempre fazer alguma coisa para ela, em termos assim de arranjar namorado, de curtição. E esse dia não foi um dia normal. Eu estava no supermercado do Atacadão com minha esposa fazendo as compras quando ela ligou para mim, aproximadamente umas 11 horas, pedindo para ir até a minha casa porque queria falar comigo. Porque tinha um rapaz que ela estava gostando e queria que fizesse uma amarração para ela. Ele era casado? Era casado, trabalhava na Guararapes. Trabalho de umbanda, de macumba você sempre fez, não nega para ninguém? Sempre fiz, não nego para ninguém não. E magia negra? Não, magia negra eu não fazia, por ser uma coisa muito pesada e uma coisa que eu não aceitava. Mas você conhece alguém que fazia esse tipo de trabalho? Eu já ouvi falar de pessoas, que nem o bruxo? O bruxo, que ele é acostumado a fazer esse tipo de bruxaria, de magia negra. E o Judásio também? Não. Não, o Judásio não. Qual a participação no caso? Que participação de Judásio em relação com o bruxo neste assassinato? E segundo relatos, o depoimento seu, ao do delegado Benhu, teria acontecido, pelo menos vocês enterraram o corpo no seu quintal. Foi, realmente o corpo enterrado no meu quintal, eu assumi até na frente do juiz, porque foi aquela coisa, depois que aconteceu inesperado, uma coisa que ninguém estava esperando, ficou todo mundo abalado, principalmente eu. E o Judásio disse, realmente não era para ter acontecido isso, mas aconteceu, porque temos que fazer esconder o corpo. Disse, esconder o corpo. Eu disse, mas e agora onde? Não, vai ser aqui no seu quintal mesmo. Tá só nós 4 aqui, ninguém vai dizer nada e vai ser enterrado aqui no quintal. Ela chegou, vocês deram algum tipo de entorpecente, de bebida para a Edilma? Quando ela chegou na minha casa, estava eu junto com a minha esposa e 2 pessoas. Então eu fiz o trabalho para as 2 meninas, as meninas foram embora. Ficou eu, ela e a minha esposa. Aproximadamente umas 7 para 8 horas, como já é de costume, já ajudar sempre na minha casa para fumar um cachimbo, para conversar, trocar ideia. Não foi diferente essa noite. Então ele chegou até a minha casa e encontrou a Edilma lá, porque ele também já tinha tido um caso com a Edilma. Quem? O bruxo. O bruxo, Lilico? Isso, já tinha tido um caso com a Edilma e não tinha dado certo, não. Mas a história de quem partiu para fazer a magia negra e Edilma seria o alvo, seria a pessoa certa, indicada por Lúcifer? Isso. Vocês relatam isso em depoimento? Quem seria a pessoa ideal, porque ela era solteira e não tinha filhos? Isso. De quem foi essa ideia de que ela seria a pessoa ideal? A ideia foi do bruxo. De acordo com a investigação da polícia, na época, os suspeitos doparam Edilma. Em seguida, amarraram as mãos e os pés da mulher e jogaram sobre ela sangue de bode. Nas extremidades, eles puseram velas. O ritual satânico, segundo João, foi ideia e dirigido por Jarbas Gomes, o bruxo. Não é colocando a culpa no bruxo, é porque aquela coisa, a ideia surgiu dele. Já foi ele que quis fazer esse ritual, estava pensando numa pessoa fazer um ritual para ficar mais forte na bruxaria, ficar mais forte no Quem ficaria mais forte na bruxaria? Você ou ele? Ou Judásio? Não, o bruxo ficaria mais forte. O bruxo ficaria mais forte? Isso, e ele ficando mais forte, tanto era bom para mim como era bom para o outro. E vocês tinham corpo, tinha alma vendida ao diabo, emprestada ao diabo, como é? Não, esse tipo de trabalho é o seguinte, fazia esse ritual de magia e entregava a alma dessa pessoa para o demônio. Depois de 21 dias, era que as pessoas que praticassem esse ritual que ia ficar mais forte na magia. Você acreditava nisso? Isso. Era aquela coisa, ele falou que
ia procurar uma pessoa para fazer. Então, como vou voltar a repetir novamente, não foi programado. Ou seja, eu não sabia que eu ia morrer naquela noite. Você não teria coragem de fazer? Não, porque eu jamais ia fazer uma coisa dessa com uma pessoa que era amiga da minha família, uma pessoa que eu era de confiança para ela. Por que você, como amigo fiel, não tentou impedir? Eu tentei por 2 vezes, a partir do momento que ele estava com a faca e tentou até cortar o seio dela, foi na hora que eu pulei na frente. O seio dela? Isso. Foi que eu pulei na frente e tentei bater dele fazer isso, e quando o outro chegou a dizer que aquilo fazia parte do ritual que eles iam fazer. Enfim, a morte de Edilma foi uma coisa muito ligeira, não foi aquela coisa parcelada. Você tinha tomado alguma coisa também no dia? Ou só a Edilma estava embriagada? Não, todos nós estávamos bebendo. Ela praticamente estava em coma alcoólico, é isso? Você concorda com isso? É porque a Edilma é o seguinte, a partir da bebida que ela estava tomando, ela estava completamente assim, fora do normal. Que bebida que vocês preparam no ritual desse, João? A bebida que chegou para mim lá nessa noite é uma bebida chamada meladinha. São várias bebidas num litro só. É botado todo tipo de bebida quente, botado mel e botado algumas ervas, que são raízes de algumas ervas que tem na mata. Com a polícia dentro da casa fazendo o interrogatório, João Macumbeiro chegou a receber uma entidade, a de Zé Pilintra. Pelo menos ele bem que tentou enganar a polícia, mas depois desistiu. Ele lembrou deste momento. Eu tenho prova material suficiente para dizer que foi você. João, a casa caiu. Se realmente eu tivesse recebido o espírito naquele dia, ele tinha falado tudo, ele tinha dito onde é que estava o corpo, como tinha feito de tudo. Então eu resolvi assim não receber, me fazer que estava recebendo. Você tem que 15 anos de macumba, de umbanda. Umbanda é uma coisa, macumba é outra coisa. Vamos ficar claro aqui para não, é isso, para não prejudicar, que tem um monte de gente que dá umbanda que não faz macumba, que não faz magia negra. Isso. Então que fique bem claro isso, Aí você, há quanto tempo você estava na macumba? Na macumba eu estava já desde o ano 2000. Desde 2000, 13 anos. Isso. 13 anos. Como você fazia os seus trabalhos e como você invocava, acho que o termo seria esse, o Zé Pilintra, qual outro espírito que você invocava? As entidades, chamadas entidades. As entidades, pois não. Isso, eu trabalhava com o Zé Pilintra, trabalhava com Maria Padilha, trabalhava com Sete Encruzes, que são espíritos das encruzilhadas. Então, tem um tranca-rua também? Isso, tranca-rua das aves, existe também. Então eu trabalhava com esse povo assim, não era negócio de magia negra, era tipo assim, trabalho para, principalmente de Maria Padilha, que era trabalho de amarração, trabalho de puxar homem, trabalho de puxar mulher, resolve. Porque os trabalhos que eu fazia eu era muito procurado, por quê? Eu fazia o trabalho, a pessoa me procurava, perguntava quanto eu cobrava um total e a pessoa só me pagava depois do trabalho feito. Quanto você cobrava em média de cada pessoa? A consulta era R$50, os trabalhos era R$200, R$300, dependendo do que a pessoa tinha quisia. Clientes? Cliente? Que seria cliente, a palavra? exatamente. Você tinha quantos por dia na faixa de quê? 5, 6? No mês de agosto aparecia mais, 10, 15. Mas por que no mês de agosto? Porque é o mês mais procurado. É o mês das cobras? É o mês das cobras, o mês dos Exus, o mês mais pesado que tem, o mês de agosto. O mês dos estupros? Dos Exus. Dos Exus? Isso. Dos Exus? Que são as entidades. O mês de agosto? O mês de agosto, é o mês mais procurado que tem. E você acredita de que, um trocadilho, você acredita que pessoas que acreditam na macumba, isso pega ou isso resolve? Ou não? Seria apenas... Não é aquela coisa, a partir do momento que a pessoa procura para fazer uma macumba, eu faço o trabalho, ou seja, eu fazia o trabalho, agora só resolvia dependendo da pessoa. Como é que a pessoa podia me ajudar? Se ela tivesse fé. Se a pessoa tiver fé que vai conseguir, vai dar certo, resolve. Se não tiver fé, é trabalho em vão. Então a pessoa tem que ter fé e você tinha luz fé? Não, a pessoa tinha fé naquilo que estava me pedindo e eu fazia o trabalho. Mas você fala muito de luz fé. Você foi preso na matéria, você falava em luz fé. Você falou que emprestava a alma sua e do bruxo, do Gildásio, ao Lúcifer. Não, quem trabalhava com Lúcifer não era eu, era o bruxo. Você acredita em Deus? Com certeza. Acredita em Jesus? Com certeza, porque Deus é soberano, só tem Ele. Deus é soberano. Isso. E você, com a macumba, você acreditava em Deus? Acreditava, porque até os meus trabalhos, quando eu ia fazer, para poder fazer o trabalho, primeiro eu tinha que fazer a oração. Que era Ave Maria e o Pai Nosso para poder começar.
Lúcifer não entrava de forma alguma, não, nessa... Não. Nos seus trabalhos. Meus trabalhos não. Isso você garante? Com certeza. Rocha de Zé Pelita, trago no meu coração. Seu Zé, me diga o segredo seu, porque lá na Jurema quem não tem fé já morreu. João diz que agora mudou de vida. Não faz mais trabalhos espirituais e que sofreu bastante quando chegou na cadeia. Hoje você é um homem evangélico. Eu vou dizer o seguinte, digo que sou evangélico porque esse negócio de trabalho de macumba, o que foi que eu arranjei? Muita cadeia, muito revés, então não leva ninguém a nada. Eu aconselho até quem estiver me vendo, esse negócio de macumba é só ilusão, não existe não. Eu não sou evangélico de andar com a debaixo do braço, cantando, orando, pulando, porque não adianta... Ser hipócrita. Ser hipócrita e não adianta também enganar. Porque quando eu sair daqui, não é para uma igreja que eu vou. Se você... Muito bem. Se sair daqui, não é para a igreja que você vai. Também se sair daqui, você monta de novo um terreiro de macumba? Não. Caso uma era que eu chegar a sair da cadeia, vai ser aquela coisa, não vou para a igreja, isso eu não nego para ninguém. Também não vou para espiritismo, também não. Eu vou ficar neutro. Do mesmo jeito que estou sendo na cadeia, neutro, uma pessoa que não existe. Uma pessoa que não vê, não fala, não escuta, neutro em tudo. Você ficou preso no pavilhão 5 Isso. Durante quanto tempo? Passei 6 meses lá. Como é que foi a sua situação lá? Foi um inferno. Você chegou a ser agredido fisicamente? Fui agredido, espancado, entendeu? Os presos não me aceitavam de jeito, porque houve aquela polêmica, aquele boato. O João estrupou, o João esquartejou, o João fez isso, que na verdade não aconteceu. Então os presos foi tudo em cima desse foco. Você chegou a ser viciado, estuprado? Não, graças a Deus não. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Durante mais de 2 semanas, a família de Edilma Dantas viveu uma verdadeira angústia. E depois a revolta da traição de um homem que era íntimo de todos da casa. João se diz arrependido, pede perdão aos filhos, à mulher e à família de Edilma. Eu digo o seguinte para meus filhos, que a única coisa que eu posso dizer é que me perdoe por essa tragédia, que me perdoe por tudo isso que eu fiz vocês sofrer. Estou arrependido, não esperava que isso viesse acontecer na minha vida, essa tragédia. Estou aqui pagando a cadeia e espero uma eternidade no dia que eu sair, que eles possam olhar para mim e perdoar. Você acredita que eles possam lhe perdoar ou você só supõe? Eu não sei dizer, eu não sei como é que está a mente deles lá fora, pelo que foi amostrado, o monstro que eu era. Qual seria a sua primeira palavra, a sua primeira frase se você de repente abrisse essa porta aqui e desse de cara com seus 2 filhos? Perdão. Perdão e um forte abraço. Se não quisesse me perdoar e entender. Você é consciente da besteira que você se meteu? Consciente. Já tentei suicídio por 2 vezes também, mas a única coisa que me segurou e me segura até hoje é meus filhos. Para a família de Edilma, que você passou 4 anos, 3 anos frequentando a família, conhecendo pai, mãe, irmãos, filhos não que ela não tinha, justamente por isso que era a pessoa ideal para ser morta, em um ritual de magia negra, por não ter filhos, ser solteira, o que você diria para os familiares da Edilma 1 ano e 4 meses depois? Familiar de Edilma, eu diria o seguinte: me perdoe, infelizmente, por tudo que aconteceu, não foi culpa minha, não foi planejado, jamais ia matar uma pessoa que sempre me ajudou, uma pessoa que era minha amiga, tudo que ela queria era comigo, e jamais ia matar a Edilma. E foi uma coisa inesperada, que até eu mesmo fiquei surpreso. Peço perdão, se tiver condições de me perdoar, é a única coisa que eu posso pedir para a família da Edilma hoje. A entrevista acaba e em nenhum momento eu e minha equipe percebemos qualquer sentimento de arrependimento por parte de João.
Muito pelo contrário, ele falou do assunto com tranquilidade, como se estivesse contando uma história que ele não participou, como se fosse apenas um espectador da morte.